Saudamos a amada igreja na graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bem, meus amados, é com muita alegria que aqui estamos reunidos, com aquele propósito todo especial, de nós estarmos adorando e bendizendo o nosso Deus. Apesar do contexto da pandemia da Covid-19, ainda temos podido estar reunidos presencialmente. É bem verdade, observando os cuidados, que não podemos perder, a relaxar em relação a estes. Então, mais uma vez, quero lembrar a todos, antes de começarmos o nosso culto, estamos aí procurando manter o distanciamento social, estamos evitando aglomerações após o culto, e também observar você que o quadro da pandemia tem estado intenso, em todos os lugares em nosso país. Isso não é diferente em nossa cidade. O nosso município tem aí aumentado os casos, e é preciso que você esteja tendo todo o cuidado, no sentido de se prevenir e também no sentido de não ser transmissor desta pandemia. Ainda mais que os sintomas, eles são muito parecidos com a virose, com a gripe. Então é preciso que você tome este devido cuidado. Se porventura você estiver sentindo algum mal-estar que traz algum sintoma parecido com aqueles que têm sido trazidos como contaminação da Covid, que você tenha o cuidado de evitar estar presente nas nossas reuniões presenciais, até aguardar ver a sua situação, e assim você não poder então estar vivendo um quadro desagradável, não apenas no sentido de estar contaminado ou ser alguém que venha transmitir este vírus para outras pessoas. Então devemos estar atentos a isto, com muito zelo, com muita atenção, e apresentar diante do altar do Senhor as nossas vidas, sabendo que o nosso Deus, soberanamente, Ele está no controle de toda essa situação, e devemos então clamar a Ele que Ele manifeste a sua cura. Lembrando que a promessa da cura de Deus com relação à visitação da ira dele sobre as nações, da sua vara de disciplina sobre o seu povo, está condicionada a uma resposta nossa para com o nosso Deus. Lembra lá quando ele disse para Salomão, no momento da inauguração, da concretização, da construção do templo de Jerusalém, quando Deus então disse para Salomão que ele havia se alegrado com aquela obra realizada, mas ele disse, se ele cerrar os céus para que não chova, se porventura ele mandar a peste, ou a praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscando a minha face, orando, se convertendo dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, meus amados, o que nós concluímos é que toda crise, ela tem basicamente duas causas. Primeira, o pecado. Não, a crise é a evidência do pecado, presente na nossa vida. E a crise também tem outra causa, a ira de Deus, a mão de Deus pesando por causa da vida de pecado, que as nações possam estar vivendo de uma forma intensa. Então guarde isso no teu coração. Toda crise tem duas causas, pecado e a ira de Deus. Bem, com esta palavra então, queremos assim estar trazendo esta orientação à igreja. E nessa oportunidade quero também estar dando boas-vindas àqueles amados que nos acompanham no Facebook, na nossa transmissão ao vivo, e que você possa estar também sendo abençoado com este nosso encontro com o nosso Deus. E que aí onde você está, seja na sua casa ou algum outro lugar, que você possa estar tirando esse tempo para juntamente conosco cultuar e bendizer o nosso Deus. Convido a todos a abrirmos então a palavra do Senhor no livro de Salmos, Salmo 34. Eu acho esse salmo maravilhoso. É claro que toda a palavra de Deus ela é maravilhosa, mas afinal de contas são verdades
que transformam a nossa vida, pois é palavra de Deus. Mas há alguns textos que se destacam na nossa vida em razão de falar de uma forma muito profunda ao nosso coração. Então, Salmo 34. Vamos colocar em pé e vamos fazer a leitura deste salmo. Leitura uníssona. Salmo 34. O convite do salmista Davi é que nós estejamos provando que o nosso Deus é bom. Então, esta é a proposta do salmista Davi, pois na verdade ele quer dizer que Deus é bom, e ele desafia os seus ouvintes a estarem também tendo a experiência de poder, no relacionamento com Deus, saber que de fato o nosso Deus é bom. Vamos lá, todos juntos? Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor, e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. E a igreja diz? Amém. Podeis sentar. Não é maravilhoso esse salmo? Cada versículo traz consigo afirmações maravilhosas, as quais nós devemos guardar em nosso coração para alimentar o nosso relacionamento com o nosso Deus. Mas o que eu quero chamar-lhe a atenção, à luz deste salmo, além do convite que Davi nos faz para nós bendizermos o nosso Deus, não apenas neste ato de culto, mas em todo o tempo, pois a nossa vida tem que ser um culto ao Senhor. Além de Davi nos desafiar
está tornando o nome do Senhor cada vez mais conhecido, engrandecendo o seu Deus. Davi então ele nos fala que em meio ao mundo no qual nós vivemos, marcado por aflições, marcado por tribulações, marcado por provações, marcado por situações as mais adversas, como esta da pandemia na qual nós estamos vivendo, nós podemos ter a certeza de que o Senhor ouve o nosso clamor. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Verso 17: clamam justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Você crê nisto? Quem crê que o Senhor é o Deus que livra de toda tribulação, clama o nome do Senhor. Então nós estamos aqui para clamar o nome do nosso Deus. Mais do que nunca, meus amados, precisamos levantar clamores ao nosso Deus. Porque há muitas vidas que estão sofrendo, há muitas vidas que estão padecendo, há muitas vidas que estão precisando do consolo, da visitação de Deus, da cura, do livramento. E a igreja tem como papel, como povo de Deus neste tempo, de clamar a Deus em favor destas vidas, de clamar a Deus em favor da nossa cidade, de clamar a Deus em favor do nosso estado, do nosso país, em favor do mundo. Este papel é nosso. E além disso, temos que lembrar que muitos do povo de Deus estão passando por aflições. Temos irmãos que estão no leito do hospital, alguns estão na UTI. Temos irmãos que estão em luto, porque perderam entes queridos. Temos igrejas que estão em luto, porque perderam o seu anjo, o seu pastor. Então nós precisamos levantar clamores ao Senhor, crendo que o nosso Deus ouve o clamor dos seus, livrando-os de toda tribulação. Pensando nisto, convido você a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos e passar um instante clamando o Senhor em favor da sua vida, em favor da sua família, em favor da nossa igreja aqui de Guiratinga, em favor de todo o povo de Deus, em nossa cidade, em nosso país e no mundo, a despeito de placas denominacionais, porque nós sabemos que o Senhor Jesus tem apenas uma igreja, constituída de todos aqueles que verdadeiramente creem em Jesus Cristo, segundo as Escrituras, clamando em favor daqueles que ainda não são da igreja do Senhor Jesus, para que Deus possa trazer o quebrantamento e assim estar salvando estes, trazendo-lhes a salvação através do testemunho do povo de Deus em todo o mundo. Levantemos este clamor ao Senhor. E após alguns instantes de oração silenciosa, eu convido o nosso irmão missionário Mateus, que de forma audível esteja levantando este clamor, e nós como igreja estaremos concordando com o nosso irmão, à luz do texto que lemos, provando que o nosso Deus de fato é bom, porque Ele ouve o clamor do seu povo. Oremos. Senhor Deus e Pai, nessa noite, aqui reunidos como povo do Senhor, como filhos do Senhor, queremos bendizer ao Senhor. Queremos, ó Pai, de fato,
Amém, que Senhor. atende e ouve as nossas orações segundo a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Amém, O Senhor. Senhor, Pai, é o Deus que está no controle de todas as coisas. O Senhor é o Deus que afofa, Pai, o leito daquele que se encontra enfermo. O Senhor é o Deus que consola as famílias e as pessoas que se encontram enlutadas. Isso é verdade, ó Tu Deus. és Pai de misericórdias e o Deus de toda a consolação. Amém, Senhor. Tendo, ó Pai, o discernimento da grandeza do Senhor, da ação do Senhor em nossas vidas. Amém. Nós colocamos diante do Senhor pessoas, ó Pai, que estão sofrendo com a enfermidade da Covid-19. Tenha misericórdia, Colocamos, Deus. ó Pai, diante do Senhor, famílias enlutadas que perderam os seus entes queridos. Igrejas, ó Pai, que estão vivendo a dor do luto pela partida do seu anjo. Ó Deus, Pai, tenha misericórdia. em nome de Jesus, que o Senhor possa estar agindo com a tua graça, Amém, com o teu amor, Senhor, amém. fortificando cada um desses, ó Pai, que Amém, estão passando Senhor. por essa dor. O Senhor é um Deus bom, é um Deus maravilhoso, é um Deus de amor, é um Deus que faz com que tudo coopere para o nosso bem. Isso é verdade, O Senhor Deus. tem um grande propósito para as nossas vidas, nos tornar a imagem de Deus. Por isso, ó Pai, de acordo com o ensino do Salmo 34, que o Senhor nos ajude a viver da forma que o Senhor requer de nós. Amém, Nos Senhor. afastando do mal, sendo justos, ó Deus, refreando a nossa língua, Em nome de procurando, Jesus. Deus, viver para glorificar e exaltar o teu santo nome. Amém. Ó Pai, que essa noite seja uma noite na qual o Senhor possa falar tremendamente aos nossos corações e nós sejamos, ó Deus, edificados com a tua palavra. Amém, E assim Senhor. possamos te Amém. adorar em espírito e em verdade. Amém. Que venhamos ter sede, que venhamos ter fome pelo Senhor. Para Amém, que ó possamos Deus. provar o quanto o Senhor é bom. Amém. Assim, ó Deus, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, meus amados, dando resposta ao convite do salmista e ao seu imperativo de nos ordenar a estarmos bendizendo o nosso Deus, tendo como desafio provar a sua bondade, convido o conjunto que nos conduza na adoração ao nosso Deus, assim nos preparando para podermos então estarmos recebendo do nosso Deus a sua palavra, que será ministrada ao nosso coração nesta noite. Então bendizei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Façamos isto juntamente com a nossa equipe de louvor. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé, estamos cantando o cântico Tu És Bom. Senhor, tua
Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção.
bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os ricos se abalam, os povos se turmam, as portas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os ricos se abalam. Peço para que a Rosa esteja fazendo oração. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia estarmos na tua casa. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de te adorar, de bendizer o teu santo nome. Nós te agradecemos por tudo que tu és nas nossas vidas, Pai. Apesar de não merecermos nada, o Senhor tem nos abençoado abundantemente. Obrigado, Deus. Continue, ó Deus, a falar aos nossos corações. Use o teu servo, pastor Paulo Sérgio, para estar trazendo o teu recado nessa noite. Que nós possamos estar com nossos corações abertos para entender a tua mensagem, não só entender e praticar nas nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Nós temos alguns avisos a passar para a igreja. Primeiramente, lembrar que mesmo em meio à pandemia, os compromissos e o trabalho do Senhor continua. Então, queremos lembrar os irmãos que nós temos o compromisso com o campo missionário do Senegal, lá em Dakar, na África, capital deste país, de ajudar e apoiar o ministério da Ronaldo e do José, que trabalham com meninos de rua ali em Dakar, no Senegal. As ofertas missionárias que nós levantamos mensalmente, nós temos um compromisso de levantar no mínimo $150 para apoiarmos aquele trabalho. Então temos lá na portaria a nossa caixinha indicando que ali você deve estar fazendo a sua contribuição para este trabalho. Lembramos também que os dízimos e ofertas estão também sendo recolhidos no gasofilácio que está ali na entrada, onde você pode ali também depositá-los. Temos evitado ter aquele momento aqui à frente, justamente para mantermos aí o distanciamento social e assim estarmos nos prevenindo da pandemia. Quero também lembrar a igreja, os membros comungantes, que no próximo domingo, às 9 horas da manhã, por ocasião da Escola Bíblica Dominical, nós teremos a nossa Assembleia Ordinária, quando então você terá o exemplar do Aconteceu, que vai estar contando aí as atividades desenvolvidas pela igreja em meio à pandemia, e na oportunidade vamos tomar conhecimento do balanço financeiro da igreja
e assim estaremos aprovando a previsão orçamentária para este ano de 2021. Então será uma assembleia mais resumida, por conta do contexto. Não teremos aquela participação da direção dos departamentos internos, mas como pastor eu estarei dando um balanço geral do trabalho, como aconteceu e como se desenvolveu. Você terá em mãos, o relatório de cada segmento, e assim estaremos dando ênfase à aprovação do orçamento para o ano de 2021. Já de antemão quero dizer que, graças a Deus, nós alcançamos a meta do ano passado, superamos inclusive um pouquinho acima daquilo que foi previsto na arrecadação da igreja, onde nós vemos que Deus tem sido fiel e tem honrado a sua igreja neste contexto, quando a sua igreja se conduz com fidelidade. Bem, quero dar boas-vindas àqueles amados que nos visitam nesta noite. Podemos ver daqui que temos algumas pessoas conosco, nos visitando, e queremos, em nome de Jesus, dizer que o nosso coração se alegra com a sua presença. E que você não seja só um visitante, se você mora na cidade, esteja regularmente conosco e vamos seguir Jesus juntos. E como igreja nós estamos prontos para ajudá-lo nesta caminhada. Se porventura você tem um desejo de estar assim, sabendo mais sobre a nossa igreja, e tem um desejo de professar a sua fé, receber a ministração do batismo, esteja nos procurando, porque mesmo em meio à pandemia nós estamos seguindo as preparações para assim pessoas estarem professando a sua fé. Tivemos aí no final do ano passado a profissão de fé do nosso irmão Roberto, já temos outras pessoas que já estão concluindo a sua preparação, e em breve estaremos fazendo este ato. E se porventura você deseja estar conhecendo mais a igreja e assim desejoso de saber como fazer para ser um membro da igreja, estamos prontos para ouvi-lo e para orientá-lo nesse quesito, e assim podemos estar conduzindo para que você esteja tirando as suas dúvidas e assim buscando se preparar para este ato tão importante na sua vida, na caminhada cristã. Bem, as crianças podem neste momento se dirigir para o pátio, onde terão a continuidade do culto ao Senhor, tendo a mensagem na linguagem delas. Enquanto as crianças estão saindo, eu convido a todos a abrirmos a palavra do nosso Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Palavra do Senhor para nós nesta oportunidade. Lucas, capítulo 18. Mesmo assentados, acompanhe a leitura que farei no verso de número 35 ao verso de número 43, do Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, verso 35 ao verso 43. Temos um relato bíblico sobre um dos episódios vividos por Jesus, quando ele esteve entre nós exercendo seu ministério de 3 anos, antes de ir à morte de cruz e ressuscitar, cumprindo a sua missão de qualificar como único Senhor e Salvador para a humanidade. Diz assim o texto, Lucas 18, 35 a 43. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que o trouxessem.
E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém, igreja? Amém. Todos novamente leamos juntos o verso de número 41. Vamos lá? Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Oremos. Deus, obrigado, ó Pai, porque temos a liberdade de podermos nos reunir, apesar do contexto da pandemia. E podemos, ó Pai, estarmos mais uma vez lendo a Tua Palavra. E agora que o Teu Espírito Santo, que a revelou ao Teu servo, evangelista Lucas, possa, Deus, iluminar a nossa mente e o nosso coração, para que possamos, ó Pai, compreender a Tua Palavra, e que esta Tua Palavra possa fazer diferença nas nossas vidas. Ó Deus, que possamos estar glorificando o Teu nome e promovendo a Tua glória em resposta à Tua Palavra esta noite, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados, em uma das nossas reflexões, ano passado, logo no início, quando surgiu o problema da pandemia, que atingiu também o nosso país e tem atingido o mundo inteiro, nós trouxemos uma mensagem onde nós afirmamos que tempo de pandemia é tempo de nós clamarmos a Deus. E qual é o clamor que todos devemos fazer a Deus? O clamor por misericórdia. Por quê, pastor? Porque se nós olharmos para a nossa própria vida e olharmos para os nossos semelhantes, nós vamos compreender que todos nós somos pecadores e carecemos da glória do Senhor, conforme afirmou o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, e também o salmista, de que não há um justo sequer, pois todos pecaram e nós todos carecemos da glória do Senhor. A nossa condição diante de Deus é de miseráveis, e não temos nada de bom para oferecer a Deus, para termos dele alguma bênção, algum mérito. Somos como um mendigo, de mão estendida, sem nada para oferecer, esperando que alguém se compadeça de nós. Inclusive, Davi, em um dos Salmos, ele diz: eu sou pobre e necessitado. Bem, meus amados, o texto que acabamos de ler nos traz a figura de um homem mendigo e cego, que, segundo outro evangelista, tem o nome de Bartimeu. Temos então nele a condição de todos nós, miseráveis pecadores diante de Deus. E por isso, meus amados, lemos e observamos que este mendigo, naquele momento em que Jesus se apresenta próximo dele, ele toma a atitude de clamar a misericórdia do Senhor. Por isso, meus amados, temos que fazer o que este homem fez: clamar por compaixão, por misericórdia. E eu pergunto: você tem clamado a Deus por misericórdia, por compaixão? Todos nós precisamos clamar ao Senhor. Esta atitude é a atitude de quem se vê na sua real situação. Aquele homem, aquele mendigo cego, ele sabia da sua realidade, ele sabia da sua condição, ele teve
teve um discernimento do seu contexto de vida, teve um discernimento daquilo que estava acontecendo, daquele movimento ali onde ele estava, daquele tropel da multidão que ali passava. Aquele homem, então, ele é despertado a uma atitude que eu e você, todos nós, precisamos tomar. Porque eu e você, todos nós, nos encontramos num contexto semelhante daquele homem. Por que então ele clamou? Porque ele clamou pela compaixão e pela misericórdia do Senhor. Bem, meus amados, a primeira coisa que observamos nesta cena maravilhosa é que ele clamava. Sabe por quê? Porque ele tinha um grande problema para ser resolvido. Aí eu pergunto, quem é aqui que não tem problemas? Com certeza, todos nós trazemos algum problema na nossa vida. Seja ele de ordem física, seja ele de ordem material, seja ele de ordem espiritual, seja ele de ordem emocional, seja ele de ordem relacional, todos nós, por sermos pecadores, trazemos na nossa caminhada neste mundo problemas. E não era diferente com aquele homem. Ele tinha um grande problema para ser resolvido. Você também tem um grande problema. Com certeza, todos nós temos. Não somos diferentes do Bartimeu. Não é preciso, é verdade, gritar de desespero. É preciso que você faça o que aquele homem fez. Que você se volte para o Senhor Jesus Cristo nesta hora, como Bartimeu fez. Ele não via o Senhor porque ele era cego, mas percebendo o ruído da multidão, informado de que era Jesus que por ali passava, ele não teve a menor dúvida. Imediatamente, pondo-se de pé, outro texto fala que ele então se põe de pé e começa a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. É assim, meu amado, que nós, via de regra, solucionamos nossos problemas de cada dia, sejam eles maiores ou menores. Isto é, tendo a disposição da mente, do coração, da alma, para nos voltarmos para os céus, com um olhar súplice, e através do sangue precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedimos que Deus Pai envie o Espírito Santo para interferir na nossa vida, nos nossos problemas, trazendo-nos a solução. Foi isso que o salmista fez? Ele diz que quando ele clamou pelo Senhor, por socorro, o Senhor ouviu o seu clamor e lhe tirou de um poço de perdição. Colocou os seus pés sobre uma rocha e lhe firmou os passos. Colocou nos seus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao Senhor. Meus amados, Deus, Ele quer intervir na nossa vida. Você quer fazer isso agora? Quer voltar-se para o Senhor? Não há dúvida nenhuma de que se você aceitar esse nosso convite, você vai descobrir, encantado, que há uma bênção do Senhor Jesus para você agora, hoje. Você crê nisso? Eu creio. Não há nenhum momento da tua vida no qual você carece da misericórdia e da intervenção de Deus na sua vida, que você não faça isso com o coração quebrantado, compungido e sincero, que Deus não venha intervir na tua vida. Então, por que temos que clamar pela misericórdia do Senhor? Aquele homem clamou porque ele tinha um grande problema a ser resolvido. Se você tem um problema para ser resolvido, isso significa que você precisa clamar ao Senhor. Não fique com aquela teimosia, com aquela atitude insensata de achar que sozinho você dá conta de resolver os seus problemas. É tolice, é insensatez. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus, sem exceção, porque todos nós somos pecadores.
E por isso temos problemas. E Deus, Jesus, é a resposta para os nossos problemas. Segunda coisa que observamos neste texto é que aquele homem clamava também, não apenas porque tinha um grande problema, mas porque ele sabia que a sua oportunidade estava passando. Meus amados, assim acontece também comigo e com você. O Senhor Jesus Cristo estava entrando na cidade. Outro texto diz que ele estava saindo da cidade de Jericó, aonde aquele homem se encontrava, de modo que o Senhor não estava parado, seja entrando, seja saindo. O Senhor Jesus estava em movimento, andando e se distanciando dele, Bartimeu. Olha, meu amigo, meu irmão, esta oportunidade maravilhosa é para você também. Mas guarde esta lição: o Senhor não fica parado, sempre junto a você, sempre batendo a sua porta pelo Espírito Santo, sempre oferecendo a oportunidade. Não, Ele veio e Ele vem. Hoje Ele é Salvador para você, mas amanhã ou depois Ele será juiz. Ele está em movimento. Ele vai passando pela sua mente, pela sua alma, pelo seu coração, pelo seu lar, e está interessado em solucionar seu problema agora. Mas lembre-se disso, você precisa, antes de mais nada, resolver o problema espiritual. Ter vida com Ele. Procurar pedir perdão por todos os seus pecados, perdoar os que o magoaram, ficar com seu coração totalmente limpo de qualquer ressentimento. Só assim, meu amado, você entrará em plena comunhão com o Senhor Jesus e passará a gozar das maravilhas do seu santo evangelho e da palavra do Senhor Todo-Poderoso. Ele está passando ainda hoje na sua vida. Então, meu amado, não deixe de clamar do Senhor agora. Não deixa para amanhã não, porque amanhã pode ser tarde. É agora. Neste momento, quando aqui estamos reunidos, nós estamos na presença dEle. Neste momento no qual nós abrimos esta palavra e lemos, e estamos recapitulando um episódio vivido por Jesus, quando Ele esteve entre nós. Estas verdades que estão registradas são palavras de Deus para nós hoje. Hoje se cumpre esta palavra também em Iratinga, neste lugar, e também onde você está me ouvindo nas redes sociais. O Senhor Jesus está passando. E você não pode jogar fora essa oportunidade de clamar a intervenção dEle sobre a sua vida. Aquele cego, mendigo, ele teve essa consciência. Por isso mesmo que a multidão tentava fazê-lo calar e ficar sossegado. Para de gritar, você está incomodando. Ele não se cala e cada vez mais ele gritava mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe por quê? Porque ele não se permitiu abater. Sabe por quê? Ele não desistiu de clamar. Porque ele sabia que aquela era a sua oportunidade e ela estava passando. Tem muita gente que está perdendo as oportunidades de ter a sua vida transformada, ser transformada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas finalmente, meus amados, há uma terceira razão por que aquele homem clamou pela misericórdia do Senhor. Primeiro, porque ele tinha um grande problema para ser resolvido. Segundo, porque ele sabia que a sua oportunidade de resolver o seu grande problema estava passando. Mas finalmente, meu amado, ele clamava. Sabe por quê? Porque ele sabia que Jesus era a solução para o seu grande problema. Meus amados, tome posse você agora deste fato real e maravilhoso. Jesus é realmente a solução para toda a nossa vida. Ele está ao seu lado agora.
ao seu alcance agora. Diz o profeta Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Você quer uma bênção agora? Não se esqueça de que se você se voltar para Ele agora, aí onde você estiver, Ele há de perguntar o que Ele perguntou para o mendigo: Bartimeu, que queres que eu te faça? Nesta noite, o Senhor Jesus, de forma íntima e pessoal, está dirigindo ao seu coração, lhe perguntando: meu filho, minha filha, que queres que eu te faça? Agora, e terá uma grande bênção: que queres que eu te faça? Diz a palavra que ele diz: que eu torne a ver. Pois este era o grande problema daquele cego. Ele era cego, ele queria ver, e naquele momento ele tem a sua visão restaurada, não apenas a visão física restaurada, mas também ele tem a visão espiritual restaurada, e a partir daquele momento ele passa a seguir Jesus, glorificando a Deus. E agora, em plena luz, seguia o Senhor, glorificando a Deus, porque a vida daquele homem foi totalmente transformada, e é o que acontece com todos aqueles que clamam pelo Senhor. O Senhor intervém, conforme nós lemos no Salmo 34, versículos 6 a 8. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. E aí Davi diz: provai e vede que o Senhor é bom. E nesta noite, nesse tempo onde nós estamos passando por esta pandemia, possamos lembrar que nós carecemos e necessitamos da misericórdia de Deus, da intervenção do Senhor, de forma favorável para conosco, perdoando os nossos pecados, dando-nos o livramento das nossas tribulações, trazendo resposta aos nossos problemas, para que tenhamos a nossa vida sendo conduzida para a glória do Senhor Jesus. Aquele homem teve a resposta do seu clamor. Eu quero dizer para você, se você também com sinceridade de coração clamar ao Senhor, você terá do Senhor a resposta. Mas mais do que a solução daquele grande problema que Bartimeu teve na sua vida, que foi trazer-lhe a visão, algo maravilhoso aconteceu na vida daquele homem. Ele não apenas abandonou aquele lugar onde ele ficava a mendigar, por causa da sua condição de ser cego, mas ele passou agora a seguir a Jesus. E ao seguir Jesus, ele glorificava a Deus. E é o que acontece com a vida de todo aquele que clama ao Senhor. A sua vida é transformada, a sua vida é mudada radicalmente, e você passa a ter um novo propósito: seguir Jesus de perto, glorificando a Deus, provando que Deus é bom, muito bom, bom demais. Que Deus nos abençoe. Amém? Curva a sua fronte, feche seus olhos, fale com o Senhor neste momento. Qual é o seu grande problema? Apresente ele no altar do Senhor agora, tomando o exemplo do cego Bartimeu. Apresente o seu grande problema diante do Senhor e clame a sua misericórdia, seja de que ordem for. Se você está com problema de saúde, coloque a sua enfermidade na presença do Senhor. Se você está com problema no seu casamento, coloque este problema na presença do Senhor. Se você está com problema no relacionamento com o seu filho ou com os seus pais, coloque este problema na presença do Senhor. Se você está com problema financeiro, de sobrevivência, um problema no seu trabalho, coloque isso diante do altar do Senhor.
se você está com problema espiritual, se há um pecado que você não consegue abandonar, se há um vício que está dominando a sua vida, coloque isso no altar do Senhor, e como o cego Bartimeu, clame ao Senhor, com sinceridade, com intensidade, e não se permita que nada possa fazer calar o seu clamor diante do Senhor, como a multidão não conseguiu calar o clamor de Bartimeu. Há um outro texto que fala que quando Jesus então começou a chamá-lo, e então as pessoas falaram: olha, ele está te chamando. Diz o texto que ele lançou de si a capa, e mais que depressa foi até onde Jesus estava. Muitos de nós trazemos a nossa capa. Essa capa representa muitas vezes a nossa autoconfiança, o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa presunção, aquilo que nós usamos e achamos que pode nos proteger, que pode nos dar abrigo, pode nos dar livramento. Sem dúvida aquela capa era valiosa para Bartimeu, porque com ela ele se cobria do sol ou da chuva, ou ele se aquecia das noites e dos tempos frios. Talvez aquela capa era o seu cobertor e era o seu colchão para descansar nas noites frias de Jericó. Mas naquele momento, por ele entender que Jesus era a resposta para as suas necessidades, ele se desvencilha até desta capa e se apresenta diante do Senhor. E Jesus, de forma amorosa, lhe pergunta: que queres que eu te faça? Nesta noite, o Senhor Jesus, à luz do texto que lemos, está aqui presente e está te perguntando: meu filho, minha filha, que queres que eu te faça? Apresente, meu amado, diante do altar do Senhor, o seu grande problema. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor venha me dar sabedoria, que o Senhor venha estar quebrantando o meu coração, que o Senhor esteja me curando da enfermidade, que o Senhor esteja mudando o meu caráter, seja qual for o seu problema, meu amado. É Jesus que pode dar a solução para a sua vida. Mas mais do que uma cura física, mais do que a solução de um problema de relacionamento, mais do que a solução de um problema financeiro, Jesus quer salvar a tua alma. Foi o que aconteceu com aquele cego. Além de ele ter tido a solução do seu problema maior, de recuperar a visão, ele foi salvo. Ele foi para o céu. Ele não foi mais para o inferno. Ele foi livre da sua cegueira espiritual. Ele foi salvo. E é isso que Jesus quer fazer na tua vida, meu amado. Além de querer ter comunhão com você, viver com você, caminhar com você, Jesus, ele quer te conduzir à eternidade com ele. Então, se volte para ele neste momento e clame ao Senhor. Ó Deus, obrigado por esta palavra tão simples, mas tão oportuna para este tempo no qual estamos vivendo, um tempo marcado por tantas crises, por tantas tribulações, por tantas aflições, por tantos problemas, e muitos de nós, ó Pai, nos vemos desanimados, abatidos, pois muitos problemas nós muitas vezes olhamos e imaginamos que não há solução. Como para aquele cego Bartimeu não havia solução humana para a recuperação da sua visão, mas o Senhor é aquele que está acima de tudo e de todos. Para o Senhor não há impossíveis. Para o Senhor tudo é possível. Quando o Senhor quer, quando o Senhor assim manifesta o teu poder, não há obstáculo para a tua intervenção. Como não houve obstáculo para a tua intervenção na vida daquele homem chamado Bartimeu. A multidão não pôde impedi-lo de ter a tua intervenção na sua vida. O seu problema de saúde não era um problema tão grande para Jesus. Para Jesus era nada, porque Jesus tem autoridade sobre o mar e sobre o vento.
sobre a natureza, sobre a enfermidade, sobre os demônios. Não há nada que o Senhor não possa intervir. Por isso, ó Pai, aqui estamos. Ouça o clamor de cada coração que se coloca diante do Teu altar neste momento. Ó Deus, nos dê a fé para clamarmos com sinceridade. Nos dê a fé, ó Pai, para não duvidarmos do Teu poder. Ó Deus, que nenhum de nós venhamos a deixar esta oportunidade que o Senhor está nos dando de intervir na nossa vida neste momento, passar. Mas que possamos, ó Deus, no exercício da nossa fé, tomando por base a Tua palavra, clamarmos a Ti. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Age, Senhor, com Teu poder e com a Tua graça. E que o Teu nome seja glorificado, Senhor, nas nossas vidas e através da solução do problema, pela intervenção do Senhor em nossas vidas. É no nome de Jesus que assim oramos e assim Te agradecemos. Ó Deus, colocamos no Teu altar aqueles que estão nos vendo e ouvindo, e talvez não estão nos vendo e nem nos ouvindo, porque estão impedidos disso, mas que estão em aflição. Ó Deus, nós dizemos ao Senhor, intervenha na vida deles, ó Pai. Clamamos por eles diante do Senhor, para que o Senhor venha restabelecer a saúde, como o nosso irmão Manuel. Ó Deus, visite ele no leito daquela UTI. Ó Deus, tenha misericórdia dele. E pedimos por tantos outros, que o Senhor venha visitar cada um, a Maria do Sinésio, e tantos outros, ó Pai, que estão talvez isolados em seus lares, tomados pela pandemia, ó Deus, sentindo alguns incômodos, algumas dores. Que o Senhor traga consolo, ó Deus, que o Senhor traga refrigério, que o Senhor não permita, ó Pai, que o quadro se agrave, mas que o Senhor permita que estes sejam livres desta pandemia e na pandemia, para o louvor da Tua glória. Continue, ó Pai, a nos guardar, continue a nos proteger, continue, ó Pai, a intervir na vida da Tua igreja, sabendo que o Senhor tem nos provado ao nos trazer esta pandemia, mas que em meio a esta prova possamos provar que o Senhor é bom, porque o Senhor ouve o clamor dos aflitos, e o Senhor nos livra de todas as suas tribulações, conforme lemos na Tua palavra. É no nome de Jesus que assim oramos e rogamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Igreja, se coloque de pé e recebam a bênção do Senhor. E agora, meus amados irmãos, com o amor imenso de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que dá visão aos cegos, aquele que cura os coxos, aquele que ressuscita os mortos, aquele que liberta os endemoniados, que o poder e a consolação do Espírito Santo, aquele que é o Consolador e que habita com a sua igreja, esteja com você e com todo o povo de Deus, espalhado pelo mundo afora, não apenas nesta noite, mas hoje e até o dia que o Senhor há de buscar a sua noiva para estar eternamente com Ele. Amém. Entregue seu culto ao Senhor em oração, que tenhamos uma semana abençoada pelo nosso Deus. Volto a dizer, estou à disposição, se porventura você deseja conversar pessoalmente conosco, querendo uma visita, querendo um aconselhamento, uma oração, pode nos procurar, tanto eu como também os nossos missionários, que nós estaremos assim, atendendo você e abençoando a sua vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que nos acompanhou nas redes sociais, muito bom tê-lo conosco novamente. Sexta-feira, dia de reunião de oração, às 7 horas estaremos novamente reunidos presencialmente, transmitido ao vivo o nosso encontro. Esteja conosco,
nessa oportunidade. Tenhamos todos uma boa semana, uma boa noite, em nome de Jesus.